Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler apenas o versículo 22. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Essa é a palavra do nosso Deus. Queridos, muitas das vezes nós estamos na igreja, né? Compartilhamos das bênçãos que Deus tem dado a outro, né? Que a gente vê outro, uma bênção na vida do pastor, uma bênção na vida do pastor Natanael, uma bênção na vida da irmã de Almerinda. E a gente não compartilha para os outros a nossa própria bênção. O que Deus tem feito de especial para vocês? Isso é algo para que possamos nessa noite refletirmos. Porque às vezes a gente acha que a bênção do irmão é melhor, que Deus derramou um óleo precioso sobre a vida, né, da irmã Socorro, e na minha vida Ele não derramou. E aí a gente procura olhar a bênção do outro e a gente não compartilha a nossa bênção. Será que Deus não tem te abençoado nesses dias? Será que Deus não tem ouvido a tua oração? Será que Deus, Ele não está se importando contigo? Queridos, se a gente voltar um pouco no texto, a gente vai ver que Jesus estava entrando em Cafarnaum. E a gente pode ver que existia uma multidão que seguia Jesus. Por quê? Porque ele já vinha fazendo alguns milagres. A história, né, que Jesus já estava escrevendo, vivendo a vida, né, os propósitos dele aqui na terra, já estava sendo observado por muitas pessoas, visualizado por muitas pessoas, ouvido por muitas pessoas. E aí, a gente vai ver Jesus entrando na cidade de Cafarnaum, e ele se depara com um centurião que tinha o seu servo doente. Nossa, é ruim ter alguém doente dentro de casa, né? A gente não sabe se dá remédio, a gente não sabe se leva para o médico, a gente não sabe se faz uma consulta online, que agora é tudo online, querido, né? Vai no plano de saúde, e aí tu vai lá, faz uma consulta online,
Já teve isso aí? Já participou disso aí? Consulta online? Não? Tá uma moda, rapaz. Uma coisa de louco. E aí o médico mal te visualiza pela telinha do celular, do smartphone, e já te dá, né, o diagnóstico. Que bacana. Talvez ele tenha a mesma visão de raio-x que o Superman tinha ou tem nos desenhos da Marvel e nos seus filmes. Queridos, visualizamos muitas coisas e compartilhamos pouco de Deus. Aquele centurião precisava realmente de um milagre na parte de Deus. E a gente vai ver no decorrer da história que o centurião, ele tem um bate-papo assim com Jesus maravilhoso. Ele fala: olha só, eu também sou chefe, sou líder, e eu digo para os meus liderados: olha, vá ali e faça isso, e eles vão e fazem, obedecem. Os meus servos, eu digo para eles: vão, e eles vão. E aí ele diz para Jesus: olha, apenas uma palavra, apenas uma palavra que o Senhor liberar, o meu servo, ele ficará são, ele ficará curado. E aí Jesus, naquele bate-papo, ele olha e diz: ó, nunca vi tamanha fé em Israel. Que fé grande, que fé grandiosa. E a gente vai acompanhando o texto, e a gente vê que os servos, né, que foram falar com Jesus, porque o centurião achava que não poderia receber Jesus na sua casa, porque não era digno de receber aquele que veio servir. O centurião achava que não era digno de receber alguém que estava com o propósito de servir. Jesus veio servir a humanidade. Então, aquelas pessoas que estavam ali, amando do centurião, retornaram para casa. E o que eles encontraram? O servo bem de saúde, talvez já jogando um futebol no campinho na frente da sua casa. Falar nisso, tem que voltar aquele nosso futebol, hein? Estou sentindo falta, já estou engordando, mais do que já estou. Então, por favor, os responsáveis, já procura o campinho aí para a gente voltar, tá certo? Mas então, queridos, Jesus, com apenas a sua palavra, pôde curar aquele servo. Como tudo na Bíblia foi criado e gerado, né, no Gênesis, né, pela palavra, o verbo, haja luz, houve luz, né, é assim? Façamos, né, a divisão da terra e da água, e aconteceu, o haja de Deus. E Deus, queridos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque se não fosse assim, a gente não estaria aqui reunido para cultuar a Ele. A gente estaria em muitos outros lugares, menos na igreja. Mas nós estamos aqui e precisamos receber o haja de Deus. Assim como
aquele centurião percebeu que se Jesus dissesse, olha só, ser curado, o seu servo seria curado, nós também precisamos estabelecer essa fé grandiosa, porque muitas das vezes nós oramos, mas não acreditamos ou não cremos naquilo que estamos pedindo. Eu não sei se é tamanho de fé, porque a Bíblia diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? Já viram, né? É pequeno ou é grande? É pequenininho. Então talvez uma fé menor do que um grão de mostarda seria algo, né, muito, muito, muito pequeno. Mas a gente precisa estabelecer essa fé novamente. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos a Deus, mas sabemos que Ele é todo poderoso. Sabemos que Ele pode todas as coisas. Sabemos que Ele pode curar. Sabemos que Ele pode libertar. Sabemos que Ele pode salvar. Sabemos que Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É a Bíblia que nos diz isso. Então precisamos estabelecer a fé novamente. Às vezes a gente vê aqui o nosso pastor ajoelhado aqui, e eu tenho certeza que em casa ele também se ajoelha e ora e busca, e a gente fica esperando o pastor orar para que a nossa oração seja respondida. Olha só, o pastor não é um sacerdote, que Deus, Ele só tem um diálogo com o pastor. Deus, Ele tem um diálogo contigo também, comigo. Por que que a gente não exercita essa fé que o nosso pastor demonstra e tem? Porque vemos muitas coisas acontecendo na nossa igreja, muitos irmãos sendo curados, né? O agir de Deus sendo nítido e notório na nossa igreja. Eu tenho visto muitas coisas. Mas além de ver, nós precisamos compartilhar. E aí, aqueles discípulos, né, de João, que estavam ali com Jesus, no meio daquela multidão, a gente vai ver o texto, que logo depois que Jesus cura o servo, né, do centurião, ele ressuscita o filho da viúva. Lucas 7, 12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo do enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Compaixão. É isso que o Senhor Jesus sente por mim e sente por você. Compaixão. Vontade de te ajudar. A ação estabelecida. Vou fazer algo por ele. Vou fazer algo por ela. Jesus é assim.
Ele quer nos dar algo, Ele quer nos dar o melhor, Ele quer nos curar, Ele quer libertar a nossa vida, Ele quer salvar a nossa vida. Mas a gente precisa querer, a gente precisa ter fé, a gente precisa crer, a gente precisa estabelecer novamente a fé na nossa vida, porque a nossa fé não é apagada. Por mais que você esteja aqui em Jardim Nova Guaratiba e tenha visto muitas coisas, muitos sinais, muitos milagres, mas aí esses milagres, esses sinais não se remetem à sua vida. Você está vendo o milagre acontecer com o seu irmão que está do teu lado, mas aquilo que você almeja não está acontecendo. E o que é isso? Falta de fé. Porque Deus, Ele quer fazer. Aliás, Deus, Ele tem o melhor para todos nós. Ele sabe exatamente o que você precisa. É a onisciência de Deus. Ele sabe qual é a conta que tu tem que pagar amanhã. Ele sabe qual é a luta que você vai precisar vencer nessa semana. Ele já viu, ele já anteviu todas as coisas. Deus, ele tem esse poder, mas a gente precisa crer. Precisamos crer. Queridos, até para a salvação, olha só, preste atenção. Até para a salvação você precisa crer. O que diz em João, capítulo 3, versículo 16? Para que todo aquele que nele crê, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer. O sacrifício já foi feito, Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou o terceiro dia, já foi elevado às alturas há 40 dias depois que ele andou, né, com os seus discípulos. Ele já fez tudo. O que falta? Eu crer. Eu preciso crer, eu preciso de novo restabelecer a fé na minha caminhada, na minha jornada. Talvez você esteja com um projeto aí, ó, engavetado, mas te falta fé. Por que não dar o start na tua fé nessa noite? Peça coragem a Deus. Peça coragem a esse que pode todas as coisas. Ele pode fazer tudo. O centurião fala para ele: se o Senhor falar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus entra na cidade, está lá o cortejo fúnebre. Ele vai e toca lá no defunto. Ele levanta, começa a conversar com Jesus. Jesus entrega o filho para a viúva. Jesus faz essas coisas e eu preciso crer. Eu preciso acreditar nessa palavra. Porque se eu não acreditar nessa palavra, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sair de casa no domingo para vir a essa igreja, se eu não creio nessa palavra? É preciso crer.
E aí precisamos restabelecer a fé na nossa vida. Porque quando restabelecemos a fé, somos como o centurião, que sabe que Jesus pode fazer. Somos, alcançados pela compaixão de Deus. Por quê? Porque Jesus age em nosso favor, como agiu em favor da viúva. Jesus precisou passar na cidade de Naim para que fosse registrado aquele milagre. E não só registrou, como ele fez o milagre. Ele realizou o milagre. E aí eu preciso crer, porque ele vai realizar na minha vida. Crer é estabelecer a conectividade com o impossível quando ele é irreal se tornar real. A gente crê no impossível e esse impossível se torna possível. Sabe por quê? Porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz todas as coisas. Aqueles discípulos estavam ali. E eles visualizaram todos aqueles milagres. Não eram discípulos de Jesus, mas eram discípulos de João Batista. E aí Jesus diz para ele: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E ele continua fazendo todos esses milagres ainda no dia de hoje. O tempo não é capaz de parar o milagre de Deus. Estamos falando aí de mais de 2000 anos, quando Jesus passou por aqui. E ele nos dias de hoje continua fazendo, realizando. Porque Jesus é Deus, amém, querido? Jesus é Deus. E Deus sempre colocou a assinatura dele na história da humanidade. Sempre. Salvou o povo do Egito. O mar vermelho se abriu. Passaram com pés secos, É isso que a Bíblia diz. É impossível ou é possível acontecer isso? É impossível ou é possível? Impossível. Mas aconteceu. Por quê? Porque é o Deus Todo-Poderoso. E aí, o impossível se torna possível, porque Ele criou todas as coisas. Para Ele fica fácil, querido. Eu costumo dizer
que o impossível é matéria-prima para o milagre de Deus. É matéria-prima. E aí você talvez esteja pensando naquele seu amigo, ou no seu esposo, ou na sua esposa, ou no seu filho, ou num parente seu próximo, e esteja dizendo: olha, é impossível Jesus realizar algo na vida dessa pessoa. Mas eu quero te dizer nessa noite que é possível, porque Deus pode tudo. Ele pode todas as coisas. Na mão dele está o agir e o efetuar. Nele está todo o poder. Dele sai toda a sabedoria. Deus é que ajuda você, é que me ajuda. E aqueles discípulos foram até João. E levaram uma mensagem: olha só, é Jesus. É aquele que os profetas falavam a seu respeito. João Batista foi aquele que abriu o caminho, certo? Veio abrindo o caminho. Um louco gritando no deserto: arrependei-vos. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João Batista ainda não tinha visualizado Jesus. Mas aqueles discípulos levaram a notícia: olha só, é Jesus. O Salvador chegou. Mas em contrapartida, talvez você esteja esperando alguém que chegue num cavalo, né? Daqueles manga larga machador. Eu não acompanho muito negócio de cavalo não, mas sei que tem uns cavalos aí top, né? Umas celas assim fantástica. Como aqueles ali também estavam esperando alguém que viesse guerrear por eles, fosse um salvador político. Mas Jesus veio guerrear em outra área. A guerra de Jesus era espiritual. A guerra de Jesus era espiritual. Porque ele precisava cumprir todos os processos até que ele pudesse dizer: está consumado, para que você tivesse acesso à vida eterna. É Jesus. Jesus faz isso. Jesus que olha para mim e olha para você e vê exatamente o que você está precisando. Eu não sei o que você está precisando, mas Ele sabe. E Ele já tem a solução. Ele já tem a solução para você, querido. O que você precisa? Estabelecer a fé. Olha só, preciso me reconectar com Deus de novo. Preciso restabelecer a minha fé. Lembrar-me das primeiras coisas. Lembrar até quando chegamos.
aqui ou em outra igreja, quando você, num ato maravilhoso, levantou uma de suas mãos, num convite à salvação, e você o fez. E talvez essa noite, até então, até chegar no dia de hoje, você esteja meio frio, meio, devagar com a tua fé, e não saiba mais o que fazer. Mas Jesus, Ele tem a solução para você, Ele tem a resposta. Ele tem um milagre que encaixa certinho na tua vida. Os planos dele são perfeitos, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. Ele tem tudo de melhor para você. E aí a gente precisa restabelecer a fé e depois disso, anunciar aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por você? Você precisa anunciar isso para alguém. Você precisa restabelecer também o ato de evangelizar através da conversa, do diálogo. Não é só entregar folheto na caixa do correio, não. Talvez tenha um amigo seu no trabalho que precisa de uma palavra. Peça a Deus uma palavra, peça a Deus uma oportunidade. Deus, Ele vai gerar essa oportunidade para que você fale de Jesus, para que você fale daquilo que Ele tem feito na tua vida e pode fazer na dele também. Porque aí você experimentou, você não está falando só do que você viu, que aconteceu com o outro, ou que você ouviu. Eu ouvi que tem um cara aí que cura. Não, mas você experimentou isso. E nada melhor do que o testemunho de alguém que experimentou da misericórdia, da graça de Deus. Porque falamos com propriedade. Falamos porque vivemos aquilo. E Deus quer fazer na tua vida hoje. Deus, Ele quer realizar aquele milagre que até alguns minutos atrás você achava que era impossível. Mas Deus torna hoje possível. Porque Ele pode todas as coisas. Para quais Joãos e Marias vamos anunciar as boas novas? Restabelecer a fé é também levar as boas novas de Cristo. Não fecha a tua boca, não. Fala. Não sei falar, tenho vergonha. Olha só. Peça a Deus que Ele vai te orientar e Ele vai te dar as palavras certas. Mas hoje Deus vai fazer um milagre na tua vida, seja ela espiritual, seja um milagre físico, seja alguma coisa que você está esperando aí na justiça. Já perdeu as esperanças? Olha só, Deus torna hoje todas as coisas impossíveis possíveis. Eu quero profetizar isso na sua vida. Só Ele pode fazer isso.
Eu não conheço mais ninguém que possa realizar o impossível. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que quer fazer tudo por nós, porque Ele tem o melhor para nós. Você que hoje quer fazer uma decisão ao lado desse Deus que faz todas as coisas impossíveis Ele torna possível. Se você quer aceitar esse Jesus hoje, é que você levante uma de suas mãos e nós vamos estar orando por você. Porque o primeiro milagre que eu posso receber no dia de hoje é a salvação. Porque se não falarmos de salvação aqui, querido, não adianta a gente se reunir todas as quartas e todos os domingos, porque é para isso que fomos chamados. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o evangelho que precisamos pregar? Salvação. Mas estando todos aqui salvos, glória a Deus por isso, necessitamos do milagre, necessitamos do favor de Deus. E se você hoje precisa do favor de Deus, que você fique de pé, e nós vamos estar orando. Glória a Deus. Deus é aquele que pode tudo. Restabeleça a sua fé hoje, porque Ele vai agir, porque Ele vai mexer no sobrenatural, e vai ser possível realizar aquilo que você achava que era impossível. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os meus irmãos. Eu não conheço, Deus, o que vai no íntimo dos meus irmãos, o que aflige os meus irmãos. Mas Tu, Senhor, que penetra na alma, vai até a divisão da medula, nos conhece por inteiro, se relaciona conosco desde quando estávamos no ventre das nossas mães. Pai, em nome de Jesus, restabeleça a nossa fé, que tenhamos a fé daquele centurião, que creu que apenas uma palavra Tua, o milagre aconteceria, e aconteceu. E hoje, Deus, nós queremos tomar posse das Tuas bem-aventuranças, porque bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E nós não vimos esses milagres acontecendo, mas cremos que o Senhor o realizou. Realizou todas essas coisas. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a cada petição aqui nessa noite. Eles já deram o primeiro passo, Senhor.
eles restabeleceram a fé. E eles, num ato, Deus, de fé, de coragem, de confiança, eles se colocaram de pé. E nós sabemos que o Senhor pode fazer tudo mais aquilo que pedimos ou pensamos. Sabemos que o teu plano é perfeito. Sabemos que o Senhor faz todas as coisas para nos abençoar, para nos ajudar, porque o Senhor nos ama. Deus, então toca em cada pessoa aqui, toca em cada um aqui, e que ainda hoje elas possam receber a resposta do teu milagre. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que é poderoso, nome que é infalível, nome que é eterno, no nome de Jesus. Amém.